Doc.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com, informação com imparcialidade. Na sequência da nossa série com os prefeituráveis, vamos entrevistar o professor Sérgio Gadini, recentemente filiado ao PCdoB de Ponta Grossa e pré-candidato do partido para a eleição à prefeitura no ano que vem. Gadini é doutor em Ciência da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e pela Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Atua como professor adjunto da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no curso de jornalismo e na especialização em mídia, política e atores sociais. Também integra o corpo docente do programa de mestrado em comunicação da Universidade Federal do Paraná e presidente do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo. Nos destaques da semana, vamos conversar com o vereador Márcio Schirlo, autor de leis que cobram medidas de segurança aos clientes das instituições bancárias. A cobrança para cumprimento dessas leis é alvo da CPI da Segurança Pública na Câmara. Também vamos falar sobre a aprovação pela Câmara do repasse de mais de 9 milhões de reais do governo federal para a construção de 15 centros municipais de educação infantil em Ponta Grossa. E você vai conferir também os destaques da agenda cultural da cidade. Em 2 minutos, a gente volta já. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Destaques da semana. Um dos destaques dessa semana foi o repasse votado na Câmara de Vereadores de 9 milhões de reais para a construção de 15 novos CMEIs em Ponta Grossa. São verbas do PAC e também do Fundo Nacional de Educação, através do programa Pro Infância, que virão para Ponta Grossa para a construção desses 15 novos CMEIs. São atendimento a crianças de até 5 anos, né? Antes de entrar no ensino fundamental, as crianças aí vão para os CMEIs e agora a estrutura de Ponta Grossa vai contar com 15 novos. Já tem 8 em construção, que vai ficar pronto até o final do ano, e mais 15 vão ser agora construídos. A licitação é para ser aberta já na próxima semana e dentro aí de 30 dias conhecida as empreiteiras que vão fazer essas obras. São 2 licitações porque se tratam de verbas distintas. Uma parte, 5 milhões, 5 milhões e 200 é do PAC e a outra parte vem através do programa Pro Infância. Por isso são 2 licitações. Em 30 dias conhece as empresas, né, através de concorrência, e aí em torno de meados de novembro já começam as construções. Na parte de educação, Ismael, primeiramente boa noite. Aí na área de educação, um bom incremento para Ponta Grossa. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os que nos assistem. Ponta Grossa tem uma séria deficiência no que respeita à educação infantil, principalmente. E esse CMEI vem, de certa forma, para ajudar a melhorar esse cenário. É um trabalho muito especial da secretária Zélia Maroc. Ela, desde o início da sua gestão à frente da secretaria, ela se dispôs sempre a trabalhar firme na educação infantil, né? Inclusive com a possibilidade, com a intenção de dar educação integral para essas crianças, porque a maioria das crianças que precisam de uma creche, né, e de um lugar para ficar, as mães trabalham o dia todo e muitas delas não têm tantos recursos para pagar alguém para cuidar das crianças ou coisa do gênero. E os CMEIs, eles vêm justamente nessa preencher essa deficiência que Ponta Grossa tem em relação às creches. Exatamente. E ajudar essas famílias a ter uma vida melhor e tranquilidade com relação aos seus filhos. Exatamente, mas eu falava com o secretário de Planejamento, José Ribamar Krieg, na matéria que divulgamos no Jornal da Manhã. Ele falava que é o princípio mesmo para o município vir a ter estrutura para oferecer o ensino integral às crianças, né? Como você bem frisou, muitas mães, né, hoje em dia trabalham fora de casa, não tem tempo de ficar cuidando dos filhos. O município vai ter aí uma estrutura para dar assistência a essas crianças, né, com educação, enfim, com alimentação. Um incremento bom aí na educação da cidade
esses novos CMEs. E os locais, os 15 locais onde vão estar também, locais aí mais na periferia da cidade, onde realmente existe uma necessidade maior para esse tipo de serviço. Mas outro destaque, Ismael, dessa semana, foi a renovação do convênio do governo do estado com o Hospital São Camilo, aí através de uma conversa entre o deputado federal Sandro Alex com o secretário de Estado da Saúde, o Michele Caputo Neto, né, que esteve em Brasília para acompanhar a votação da emenda 29, aprovada essa semana na Câmara. Em conversa, o deputado expôs essa situação de que o São Camilo, inclusive, poderia fechar as portas se esse convênio não fosse renovado, e é um valor aí de R$50 mil mês, não é um valor tão alto em se tratando de saúde, mas é um valor que dá para manter os serviços do Hospital São Camilo, que atende aí uma boa parcela da população, Ismael. Sem dúvida, Eduardo. Com o advento da reforma psiquiátrica, as internações de pessoas com patologias mentais praticamente ficou inexistente, né? E agora somente casos graves mesmo são encaminhados para internação. E o São Camilo, pelo que eu tenho de informação, é o único hospital da cidade que oferece esse tipo de serviço, um dos serviços mais essenciais para a população, principalmente para as pessoas, para as famílias que sofrem com entes queridos seus que têm problemas mentais, que têm patologias mentais. E esse serviço é de extrema necessidade, né? Haja visto que em Ponta Grossa a gente vê em vários locais, né, pessoas com problemas, às vezes, muitas vezes abandonadas nas ruas, né, porque a família simplesmente não tem condição de tratá-las. Então, esse trabalho do Hospital São Camilo é essencial e não pode deixar R$50 mil. É um absurdo, né, se não fosse renovado. Realmente é uma vitória e espero que isso não venha mais a acontecer, sequer essa ameaça de fechamento. Exatamente, essa informação veio essa semana de Brasília, o deputado federal Sandro Alex passou, divulgamos no Jornal da Manhã e vamos registrar aí como um destaque, porque se tratando da saúde já não vai tão bem, já vai andar mal das pernas. Agora, se fechar um hospital inteiro, poderia complicar muito mais. Outro destaque que elencamos aqui no programa Doc.com é uma decisão do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, que considerou aí que os servidores do Executivo, da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, têm direito sim ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Com isso, o prefeito, né, o governo tem que recolher esse valor do FGTS, porque as pessoas que estão saindo estão ganhando na justiça esse direito de receber, né? O prefeito Pedro Vosgrau, quando assumiu a prefeitura, primeira vez lá atrás, ele questionou, lá em 2005, questionou na justiça a questão do FGTS, contratou um famoso escritório de advogados lá do Rio Grande do Sul para defender, especialista nessa área, para defender o município. Já perdeu em quase todas as instâncias, perdeu no TRT, perdeu lá no tribunal que engloba a região sul, aqui lá em Rio Grande do Sul. Agora está no Supremo essa ação, mas o município já parcelou, já tem programado esse pagamento. Não vai ter jeito, vai ter que pagar o FGTS, vai ter que recolher esse FGTS e chega aí a casa dos milhões, Ismael, algo em torno de 21, 22 milhões que o governo municipal vai parcelar para recolher, porque é um direito do servidor. Sem dúvida, eu sempre acreditei que foi uma aposta equivocada do governo Pedro Vosgrau em relação ao FGTS. E agora isso se mostra real, né? Do ponto de vista das ações que vêm sendo ganhas. Ainda bem que, percebendo que isso poderia acontecer, o prefeito, como você falou, reservou um fundo para fazer esses pagamentos. Senão seria muito difícil para a prefeitura levantar um montante, assim, vamos dizer, 21 milhões, né? Claro, para a pessoa comum é um dinheiro bem razoável, né? O orçamento anual da prefeitura é da casa dos 350, se não me engano, mais ou menos, isso, né? Enfim, do ponto de vista anual seria quase 10% do orçamento, é muita coisa. E você falou esse fundo, na verdade não existe fundo agora, é informação nova essa. O município parcelou, tem os valores, mas
até o momento não havia sido Previsão, recolhido. exatamente. Se tivesse que pagar tudo de uma vez só, com certeza seria um rombo bastante grande da Prefeitura de Ponta Grossa. Sem dúvida. Então, vamos esperar que isso se resolva da melhor forma possível para que nem os servidores saiam perdendo, nem o município tenha um impacto muito grande, imediato nas suas contas. Bom, Ismael, e outro destaque do nosso programa é a questão do operário ferroviário, né, o fantasma de Vila Oficinas, que tem aí uma preocupação para essa legião de torcedores do fantasma, porque a Premier Soccer, a empresa que gerenciava o futebol, o departamento de futebol do operário, não está mais no comando do futebol. Né? Essa semana foi anunciado, a empresa continua parceira do clube, mas apenas nas divisões de base. O pessoal do Rio de Janeiro, que está à frente do operário aí há 2 temporadas, né? Depois do retorno à primeira divisão do futebol paranaense, não está mais. Uma preocupação aí para os torcedores. Afinal de contas, Ponta Grossa merece ter um time competitivo para o ano que vem, assim, melhor do que foi o time do Operário nesse ano, que foi muito bem no Campeonato Paranaense, por pouco não chegou a disputar com mais ênfase o título, mas na Série D do Campeonato Brasileiro decepcionou muito, e talvez até o motivo, né, de que a Premier Soccer tenha deixado, porque as rendas, né, Ismael, que é um dos fatores bastante de maior arrecadação do Operário, nos jogos em que o clube não tinha chance, logicamente o torcedor não vai, né? Aí os dirigentes do Operário, o presidente Urk, tem praticamente 3 meses para montar um time para disputar o Campeonato Paranaense, que começa, se eu não me engano, dia 21 de janeiro de 2012, do ano que vem. Tem 3 meses porque esse mês praticamente está no final. Aí tem mais outubro, novembro e dezembro ali praticamente férias, né, dos jogadores. Então é uma corrida contra o tempo, tem que se planejar, e Ponta Grossa merece um time competitivo, ainda mais que é o ano do centenário, né, Ismael, do Operário Ferroviário. A minha torcida, né, por falar em Operário, é para que as pessoas da presidência do Operário tenham aprendido bastante coisas também com essa empresa que trabalhava na gestão do Operário. Por quê? Depois de quase 15 anos longe do cenário principal do futebol paranaense, o Operário voltou e voltou forte. Voltou e voltou muito bem. Primeiro saiu da 2ª divisão, fez uma primeira temporada de 2009 muito boa, e em 2010, em 2010 muito boa, 2011 simplesmente foi o 3º colocado do Campeonato Paranaense. Ou seja, só atrás os 2 da capital, né? O Atlético e o Coritiba. Isso. E ganhando 2 vezes do Atlético Paranaense. Pois é, e à frente do Paraná, que é um outro time da capital. Exatamente. Enfim, Ou seja, Ponta Grossa tem tudo, e o Operário tem tudo para se tornar a 3ª maior força em termos de clube de futebol do estado do Paraná. Agora, é preciso ter um planejamento, um gerenciamento, saber contratar jogador, né? E o espaço é curto. Sem dúvida. Tomara que, como eu falei, a diretoria tenha aprendido alguma coisa com a empresa, né, Premier Soccer, para que no centenário o torcedor alvinegro de Oficinas tenha um presente, né? Um presente de aniversário de 100 anos. Com certeza, Ismael. E no próximo bloco, damos continuidade aos destaques da semana. Falamos sobre a CPI da segurança, que nessa semana ouviu o diretor do Procon de Ponta Grossa sobre a situação dos bancos na cidade. Quem estará com a gente é o vereador Márcio Schirlo, do PSB, autor de leis para aumentar a segurança nos bancos. É um instante só, até já, doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com. Voltamos a apresentar doc.com. Estamos de volta com os destaques da semana e agora está com a gente o vereador Márcio Schirlo. Boa noite, vereador. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ismael. Boa noite aos nossos telespectadores, os internautas que estão nos assistindo. Estamos aí para estar prestando informações à nossa sociedade, à população princesina, bem como à imprensa. Pois é, Schirlo.
O senhor é o autor de 2 leis que tratam de questões relacionadas aos bancos e à segurança de quem frequenta os bancos, né? A questão dos biombos, que é aquela parede, né, digamos assim, que tem na frente aos caixas, para que as pessoas que estão à espera de ser atendidas não vejam, né, se a pessoa de repente fez um saque de grande monta ou, né, ali fez um depósito, enfim, que seja mais privado o que as pessoas fazem dentro do banco. Outra ação que consta na lei de solidaria, a questão de colocação de câmeras ali em frente aos bancos para inibir as ações dos bandidos e também, eventualmente em caso de roubo, identificar esses assaltantes. Como que está, Shirley? Primeiro eu gostaria de falar assim, a intenção, né, logicamente, que é aumentar a segurança dos clientes, mas como que está a aplicação dessa lei? Os bancos estão cumprindo? Algumas instituições insistem em infringir a lei municipal, né, por questões pecuniárias, coisas sem valor, né, e que o cumprimento da lei vem de encontro à expectativa da sociedade, né, no que diz respeito à segurança pública, à segurança do cliente bancário das instituições financeiras. Né, em Ponta Grossa, por exemplo, hoje Ponta Grossa, nós vemos a cidade com um dos menores índices de criminalidade que chamamos as saidinhas de banco. Né? Nós tínhamos um acompanhamento através da imprensa que diariamente, semanalmente, se via crimes como golpe do Paco, pessoas dentro das agências sondando pessoas, fazendo grandes saques de numerários e posteriormente praticando assaltos, né, muitas vezes até seguidos de morte. E hoje se reduziu em muito isso, né, graças à legislação municipal, né, e a maioria das agências estarem já cumprindo com a lei. E algumas insistem e ainda estarem desrespeitando a legislação municipal, legislação essa que traz segurança e benefício para o cliente bancário. E como você falou, Shirley, nessa semana a CPI da Segurança Pública, que faz uma análise da questão da segurança aqui na cidade, na Câmara Municipal, ouviu o coordenador do PROCON aqui de Ponta Grossa, o Pietro Arnaldi, e ele revelou nessa conversa da qual o senhor participou, que mais de 2.200.000 em multa aos bancos que não cumpriam, pelo menos, a colocação dos biombos, né? Ou seja, a fiscalização e a aplicação dessas multas também tende a levar com que esses bancos passem a cumprir essa lei, Shirley. Nós tivemos alguns dados que o PROCON nos informou, né, que chegou a quase 2.300.000 de receita ao município, que já está em dívida ativa, né, e futuramente em execução contra essas agências, bem como as agências, as instituições que não cumprirem com a legislação, elas não terão o seu direito ao alvará de funcionamento. Serão punidas, né, sem a renovação do alvará. No caso de uma renovação do alvará, elas não terão o seu alvará renovado. Então, daqui um prazo, acredito que de 1 ano, que a cada ano as agências têm que ter uma nova renovação do alvará, o município não vai renovar o alvará. Então, ou eles vão se adaptar à lei, cumprir a legislação, ou eles terão suas agências interditadas. Respondendo a outra pergunta que o senhor fez também com relação aos projetos de lei. Nós temos 2 projetos que hoje é lei, que é a Lei 10.097, que trata dos biombos e das câmaras de vigilância. Temos o projeto também, que já é lei, que é a questão dos guarda-volumes, que também é considerado bastante importante. Nós vemos a questão das mulheres, que elas muitas vezes têm que se expor à sua parte íntima, que é dentro de uma bolsa. Muitas vezes o próprio marido, o irmão, o filho, não vai abrir e ver o que tem na bolsa da esposa ou da mãe, e ela tem que abrir a bolsa para um desconhecido para estar mostrando o que ela está portando dentro da bolsa. Sendo que as instituições e as agências bancárias, num pequeno valor investido, que seria os guarda-volumes,
né, poderia estar disponibilizando Já uma resolve essa comodidade questão. maior ao cliente. Né? Temos mais 2 projetos, que é um projeto da proibição do uso de celular e outro projeto que ele amplia bastante a questão da segurança dentro do banco, nas divisórias, questões de vidros blindados, questões dos vigilantes estarem desempenhando somente o papel, a função de vigilante, não desempenharem outra função dentro do banco, bem como a questão também dos aparelhos e objetos de proteção pessoal desses vigilantes. E esses 2 projetos a qual você se referiu, eles estão em trâmite na Câmara Municipal. Os projetos foram protocolados e está tramitando na Câmara Municipal. Essa questão do celular é exatamente quase o objetivo, praticamente parecido com a questão do biombo, né? Que é evitar que os assaltantes se comuniquem, né? Fique um dentro da agência e avise quem está saindo com uma certa quantia de dinheiro. O que acontece? Normalmente, os quadrilheiros, os criminosos, eles têm o seu comparsa, um dentro da agência e outro fora da agência, né? E uma facilidade muito grande, através de mensagem, de torpedo ou mesmo uma ligação, o criminoso ele pode estar transmitindo uma informação para o seu comparsa fora da agência, na frente da agência ou a uma quadra, que o cliente, muitas vezes o trabalhador, uma pessoa de idade, foi fazer um saque, muitas vezes um saque de valor alto, mas às vezes ele foi receber o salário dele. Né? E os compromissos que ele tinha, ele deixou todos de lado porque ele foi assaltado, foi morto. Por quê? Porque as agências bancárias não oferecem a segurança que deveriam oferecer para os seus clientes, para os munícipes. A questão do aparelho celular, muitas pessoas me questionaram, dizendo não vai causar transtorno para as pessoas de bem? Vai causar um transtorno também para as pessoas de bem, mas de repente um transtorno de 30 minutos, de 20 minutos, dele ficar com o aparelho desligado dentro da agência, evitando que ele seja assaltado ou morto na porta da agência bancária. Ou seja, é um sacrifício, mas pela segurança de quem frequenta os bancos. E a questão também, Shiro, a CPI agora vai visitar, né? Você também estará junto, o vereador Edilson Fogassi, presidente da CPI da Segurança, o coordenador do PROCON, Pietro, vamos estar aí visitando alguns bancos para ver se cumprem essas leis. Eu tenho acompanhado no estado do Paraná, alguns estados vizinhos também. Em Curitiba, os vereadores têm uma batalha bastante grande, né? Que lá um mesmo projeto de lei, que já é lei também, similar ao nosso aqui, que algumas agências, acredito que as mesmas que nós temos problemas em Ponta Grossa, não querem cumprir a lei, né? E eles estão com uma batalha bastante grande, e eu sugeri na sessão plenária da semana anterior, né, que a CPI da Segurança Pública visitasse essas agências, convidasse o órgão do PROCON, para que nós fôssemos a todas as agências bancárias, instituições financeiras, vendo quais as agências estão cumprindo, quais as que não estão cumprindo a lei e forçando o quê? Que o Executivo Municipal aplique as penalidades cabíveis que a lei prescreve para essas instituições que estão infringindo a lei. Exatamente, porque só aplicando essa multa e se sentindo no bolso é que as agências mesmo vão aplicar essas leis. A informação de 2 milhões, quase 2 milhões e 300 mil em multa, logicamente que isso, as instituições bancárias não vão querer que isso aumente. E palavras do Pietro, coordenador do PROCON, de que 2 dos principais bancos privados, né, que é o Itaú, eu vou citar porque foi ele disse a CPI da Segurança, então não é público e notório, o Itaú e o Bradesco e também o Santander são dos 3 bancos que mais aí não cumprem essas leis. Situação complicada, né, Ismael? Vai ter que se adequar. Sem dúvida. Eu tinha uma pergunta até para o vereador Chilo, justamente nesse sentido, Eduardo. Como que a Câmara Municipal de Ponta Grossa? Ponta Grossa é uma cidade de médio porte, 300 mil habitantes, um pouco mais que 300 mil habitantes, e não só, como você também falou, da luta lá em Curitiba, né? Os vereadores também, Curitiba é a capital do Paraná, e lá eles estão tendo problemas. Ponta Grossa tem os mesmos problemas em relação a questão com as agências e tal. Esse endurecimento por parte desses bancos, principalmente esses bancos privados,
em não cumprir a legislação municipal, causando todos esses transtornos, essas multas e tal. Não seria, assim, também desejável uma ação dos vereadores, do ponto de vista da Associação Estadual de Vereadores Nacional, ou uma pressão junto aos deputados, tanto federais quanto estaduais, para que fosse estabelecida leis desse mesmo teor em nível estadual e nacional também, Chico? Olha, eu, no meu ponto de vista, já há muito tempo já deveria ser lei federal isso daí, né, partindo da iniciativa do Congresso Federal, trazendo rigores maior com relação às casas financeiras, né, as agências bancárias, porque é público a arrecadação deles. Nós vemos todos os anos o que milhões de arrecadação, milhões de lucros, Sim. E o investimento é muito pouco. O investimento considerado com relação ao lucro deles é zero. Porque acontece, os clientes, eles estão lá abertos, eles estão à mercê dos criminosos. E isso é notório, é noticiado diariamente pela imprensa. Então, eu acho que deveria de partir, sim, do governo federal, do governo do estado, leis mais rígidas, para quê? Trazer uma comodidade maior. No meu ponto de vista, eu acho que seria até cômodo, e acho que o banco conseguiria também, um atendimento individual, de repente, numa sala para cada cliente. Pelo tanto que eles arrecadam, que nós contribuintes pagamos... Dinheiro deveria ter. Muito dinheiro. Né? Deveria ter um conforto para o cliente bancário, ele ser atendido numa sala especial, com uma pessoa, né, sentado numa mesa, tranquilo, né, sem estar em fila, esperando 30, 40 minutos. Outra coisa também que é lei é a questão da fila, né? São 20 minutos. O PROCON nessa ida até os bancos também vai estar fiscalizando essa questão. Não tem a ver tanto com a segurança, mas mais também com a comodidade dos clientes, questão dos 20 minutos. Mas, Chilo, vamos acompanhar aí a questão da ida da CPI, sua, do vereador Fogaça, do coordenador do PROCON, aos bancos, relatando nas páginas do Jornal da Manhã e também aqui no programa Doc.com, também acompanhando o trâmite desses outros projetos que ampliam a segurança aí dos clientes nas agências bancárias. Gostaria de agradecer então a sua presença aqui no programa Doc.com e vamos continuar acompanhando esses projetos. Eu agradeço o convite, Eduardo Ismael, né, a TV Vila Velha, e estamos sempre à disposição, sempre que convidado, a trazer esclarecimento, trazer transparência para que a população pontagrossense saiba do trabalho dos vereadores, né, do que o vereador está fazendo, quais os trabalhos que está trazendo benefício à sociedade, né, e também já incentivando e pedindo o quê? Que a população também denuncie a infração da lei. Denuncia o infrator, procura o PROCON, né? Procura o PROCON, procura os órgãos competentes, né? É importante. Traz um respaldo maior para a lei, né? E um incentivo para as pessoas, para as autoridades competentes, as autoridades do Poder Legislativo, que são criadores de lei, e do Executivo, que fiscaliza o cumprimento dela, a trabalharem mais nesse sentido também. Eu fico agradecido. Boa noite. Boa noite, vereador. E no próximo bloco damos continuidade à série de entrevistas com os prefeituráveis. Hoje vamos falar com o professor Sérgio Gadini, do PCdoB. Em 2 minutos, não perca. Doc.com, informação com responsabilidade. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Entrevistamos hoje na série com prefeituráveis o professor Sérgio Gadini. Boa noite, professor. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar no Doc.com. Bom, nessa série, Gadini, com prefeituráveis, estamos exibindo aos nossos telespectadores as pessoas que podem vir a disputar a prefeitura de Ponta Grossa em 2012. O senhor se filiou ao PCdoB de Ponta Grossa com essa intenção de ser candidato à prefeitura de Ponta Grossa? Sem dúvida. Depois de uma discussão bastante pautada em pensar a cidade de Ponta Grossa, eu me filiei ao PCdoB no último dia 15, aniversário da cidade, e a partir desse momento me coloquei à disposição do partido para disputar as eleições municipais de 2012 na cidade.
Sim, essa fase de discussão de candidatura, né, como o senhor falou, depois uma ampla discussão para pensar a cidade, né? Qual é o propósito, né, de uma candidatura do PCdoB aqui em Ponta Grossa? A gente sabe que o partido há algum tempo não tem candidato próprio a prefeito, vem agora, o seu nome é conhecido, principalmente no meio acadêmico, no meio também de movimentos sociais, né? Qual a proposta que o senhor vem com essa pré-candidatura? Olha só, o PCdoB é um partido em nível nacional estruturado, não é? Ele não é um partido dos tradicionais do ponto de vista de gestão de governo, mas ele é um partido ideológico, assumidamente é um partido socialista. E em Ponta Grossa, essa reestruturação do PCdoB, essa ampliação, que vai apresentar para a cidade uma chapa própria de candidatos a vereador, e vai apresentar também uma chapa para disputar a prefeitura da cidade, ele tem dois focos. A primeira preocupação decorre de uma constatação de que ao longo das últimas eleições, e nesse mapa que a gente está elaborando, nós podemos tranquilamente dizer que ao longo das 3 ou 4 últimas gestões, a população teve opções muito parecidas, muito similares. Não é? É claro que a cidade avançou, a cidade registrou algumas mudanças. A questão central é que, em alguns momentos eleitorais, setores expressivos da população não têm representação em pauta, não têm candidatos para discutir os seus problemas. O que é que o PCdoB entende? Que leitura é essa que a gente faz? De que alguns setores de movimentos sociais, em especial, setores organizados da população, ao optar por não apresentar candidaturas, eles simplesmente ficam um pouco distante desse debate. E aí a gente vê que o resultado muito concreto desta leitura é que os problemas centrais da cidade, quando eles entram de uma forma um pouco atravessada nos debates. Ou eles entram como propostas mirabolantes, tem gente prometendo acabar com as filas de saúde de um momento para outro, diz que vai revolucionar a saúde, tem gente dizendo que vai mudar a cidade de um momento para outro. E aí estas iniciativas, em alguns momentos, elas se tornam meras promessas eleitoreiras. A proposta do PCdoB é entrar nesse debate e dizer que a cidade pode ser diferente, a cidade pode ser gestada de um modo mais democrático, é possível fazer isso, mesmo na estrutura de governo que nós temos no país, e é possível apresentar algumas soluções, mesmo que não mágicas, para os problemas da cidade, mas dizer que, de fato, a população pode apostar, pode esperar uma melhor qualidade de vida em Ponta Grossa. Sérgio, durante muito tempo, a sua atuação na cidade de Ponta Grossa teve pautada justamente pelos movimentos sociais, né? Você faz parte de alguns deles. E esses movimentos sociais, nas eleições anteriores, tinham quase como praxe, assim, se é que pode dizer isso, né? De apresentar os candidatos as reivindicações e pedir um compromisso deles com as reivindicações, com os movimentos sociais, com as reivindicações que os movimentos tinham, obviamente. A candidatura pelo PCdoB parte de uma estratégia de ir além disso, apresentando, no caso agora, uma chapa majoritária a prefeito? Segue nessa linha também? Sem dúvida, Ismael, você pegou um aspecto fundamental. Eu, de fato, estive envolvido nas últimas eleições, não em apoio a determinados candidatos ou a grupos, mas fundamentalmente nisso. A gente fez, na última eleição da cidade, uma carta em defesa da cultura. E naquele momento a gente levantava temas fundamentais de que cultura não é prejuízo. Investimento em cultura é, de fato, uma aposta no desenvolvimento da cidade. Não é por acaso que no mundo todo a gente fala em economia da cultura. Investir em cultura também tem retorno, seja do ponto de vista econômico ou da qualidade de vida das pessoas que moram aqui na cidade. E, infelizmente, alguns desses debates não entravam, eles tinham uma grande resistência. A questão do transporte é outro problema, que quando entra nos debates eleitorais, ele não entra na perspectiva de dizer que, se comparado com outras cidades, Ponta Grossa fica muito além, não é? Em Ponta Grossa, alguns setores, eles nem ao menos entram na economia de mercado, não tem concorrência, o que é elementar numa sociedade capitalista, não é? E aí, a proposta do PCdoB é dialogar com estes setores, aprofundar esse debate. Esta é a nossa expectativa, de dialogar, é um diálogo franco, é um diálogo honesto, chamando os diversos candidatos, os diversos setores sociais para pensar a cidade. Esta é a nossa proposta. E aí, este pensar a cidade, Ismael, ele vem ao encontro
desta expectativa de que alguns dos problemas, sempre que a gente compara com cidades do mesmo tamanho de Ponta Grossa, aproximadamente, que é o que se entende nesse país por cidade de porte médio, infelizmente Ponta Grossa tem alguns problemas bem mais graves, né? Então veja, não é um problema apenas do país, não é um problema do mundo. Se fala, crise econômica, pega o mundo, pega a cidade também. É claro, o Brasil tem um momento diferenciado na economia neste contexto, não é? Ele tem uma economia um pouco mais resistente a essa crise internacional globalizada. Esta é a constatação, não é minha essa constatação, ela é real, todos os indicadores mostram isso. E Ponta Grossa, se a gente comparar com as cidades do mesmo porte, a gente vai ver que em saúde os problemas são maiores. Se os recursos são potencialmente os mesmos, por que é que tem isso? Essas perguntas a gente quer fazer, a gente quer avançar nesse debate, a gente quer que a população tenha uma outra opção de voto e uma outra opção de leitura social na cidade de Ponta Grossa a partir de 2012. Ok, vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o professor Sérgio Gadini. Não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com. Voltamos a apresentar doc.com. Estamos de volta com o professor Sérgio Gadini nessa continuidade de entrevista com prefeituráveis. Bom, Gadini, no bloco anterior falávamos da questão da viabilidade de uma candidatura, né? O PCdoB é um partido, como você falou, que tem uns ideais mais concretos nesse momento em que vários partidos políticos passam por essa crise de identidade, muitos se assemelham. O PCdoB tem um diferencial nessa parte. Agora, em questão a propostas mesmo, né? Como pensar Ponta Grossa? Qual seria, por onde começar? Logicamente que saúde, educação, a questão de transporte são questões até mesmo emergenciais, né? E que demandam aí uma atenção especial. Mas por onde começar a pensar a cidade? Eduardo, nesse momento, um grupo de militantes, de simpatizantes e pessoas com quem nós dialogamos na cidade, agora a partir do PCdoB, não é? Mas não exclusivamente filiados, pessoas, enfim, amigos do partido, pessoas ligadas a diversos movimentos intelectuais de diversos setores sociais, estão nos ajudando a montar um diagnóstico da cidade. Nós vamos apresentar propostas muito simples, coisas viáveis a partir desse retrato. Nós queremos um retrato político, econômico e cultural da cidade de Ponta Grossa. Eu desafio qualquer grupo político, qualquer pré-candidato que tenha esse retrato. Mesmo quem está na prefeitura há muito tempo, ou quem já passou pela prefeitura de Ponta Grossa há muito tempo, ficou por lá, administrou, enfim, esse desafio nós nos lançamos e a partir desse diagnóstico, a partir desse retrato da cidade, é que nós vamos sistematizar as propostas, as ações viáveis que a gente vai apresentar. Você tem razão, tem eixos tradicionais. Não há como pensar a cidade de Ponta Grossa sem falar primordialmente em saúde. Não tem nenhuma mágica que vai resolver o problema da saúde em Ponta Grossa. Qualquer proposta mirabolante, qualquer ameaça ou iniciativa, seja do ponto de vista de crítica, de ataque, ou o que quer que seja, que entre em pauta nesse momento para dizer que vai resolver o problema, ela se mostra inviável do ponto de vista econômico, a gente sabe disso, porque existem limitações orçamentárias para a área de saúde. Isso é nacional, não é exclusividade de Ponta Grossa, não é exclusividade do Paraná. O que nós estamos levantando e que de fato confere é que se a gente pegar cidades do mesmo porte, com os mesmos indicadores, a saúde tem uma administração diferente nas outras cidades. E essa responsabilidade é da cidade, é da administração municipal. E esse debate tem que ser feito, os diversos candidatos têm que saber, têm que entrar nesse debate, têm que apresentar honestamente para a população até onde se pode ir e o que é que se pode fazer. É inadmissível que a cidade de Ponta Grossa aponte como solução terceirizar ou quarteirizar a saúde para dizer que vai resolver o problema. Um sujeito vai lá, se apresenta como candidato, ganha a eleição e depois passa para um terceiro administrar? Honestamente, isso é inadmissível. Não é por acaso que esse questionamento, a terceirização, chame isso do que quiser, de privatização, quarteirização, ela não é moral do ponto de vista político, porque a promessa de que alguém vai resolver o problema da cidade, é por isso que o debate eleitoral tem que ser muito direto, ele tem que ser franco.
Tem que dizer até onde a gente pode ir. Esse é o aspecto da saúde. Se a gente pegar outro eixo, em inúmeras cidades do país, do Porto de Ponta Grossa, na gestão do transporte você tem disputa. Você não tem um monopólio. Monopólio, é claro que não é uma exclusividade de Ponta Grossa, mas a população tem que ter esta opção. É possível dizer que esse contrato precisa ser reavaliado. Ele já foi reavaliado em outros momentos. E oportunamente o contrato do transporte vai vencer no final de 2012. Então é um bom momento para que a população saiba o que é que todos os candidatos, de fato, o que é que os partidos querem deste serviço que é fundamental. Não se trata de culpar uma empresa, culpar o ex-prefeito, culpar o atual ou quem respondeu pelo serviço até o momento, mas de dizer que é possível avançar nesse debate. Não é? Se você pegar os números do transporte, a CPI do transporte que foi realizada em Ponta Grossa entre 2009 e 2010, ela mostrou muito concretamente, esse estudo está à disposição de todos os telespectadores, não é? É um documento fundamental, é da Câmara de Vereadores, é o relatório de uma comissão de inquérito da Câmara Municipal da cidade, e ele mostra que a queda no número de usuários do transporte tende a encarecer a tarifa. Não é? Tá bom, aí você vai pensar que reduz-se o número de usuários porque as pessoas começam a comprar carro, à medida em que elas têm um poder aquisitivo, elas melhoram sua condição de vida, vão em busca de um carro ou de uma moto que facilita o deslocamento, seja para o trabalho, para a escola. Isso é óbvio. Agora, se a administração da cidade não pensar alternativa para reduzir o número de carros na rua, fica intransitável, fica inadmissível, fica impensável andar na cidade. Hoje, Ponta Grossa tem problema de trânsito. E não tem problema de trânsito só porque o poder aquisitivo da população está melhorando. É porque é um modelo de gestão. Esse modelo de gestão é saturado. Ele precisa apontar mecanismos viáveis para superar. E aí, reduzindo o número de carros no trânsito, naturalmente você melhora a qualidade de vida, você prende menos as pessoas dentro de um carro, você reduz o risco de acidente, porque a eficiência do transporte público no mundo todo é essa. Não é? Ele é muito mais seguro. Esses números do mundo dizem, né? A média o risco de uma colisão de trânsito com um menor número de carros na cidade circulando, ele é óbvio, né? Esse modelo a gente tem no mundo, a gente tem cidades, não precisa sair do Brasil para pegar esse modelo, não é? E aí dá para pensar a cidade, portanto, dizer que a gestão do transporte público em Ponta Grossa não é um problema exclusivo de um prefeito, não é um problema exclusivo de um grupo, de uma empresa que preste serviço, mas que a população tem que ser convidada a opinar e dizer que é viável, é um desafio da cidade, é um desafio de todo contribuinte. E esse convite a gente quer fazer à população. Outro aspecto, uma gestão com transparência, não é uma gestão... Sérgio, antes da gente falar um pouco sobre essa gestão de transparência, quem sabe a pergunta que eu tenho para fazer também busca mais ou menos isso que você queira dizer. O PCdoB entra agora na disputa em Ponta Grossa. Eu não tenho informações de que em outro momento o PCdoB apresentou candidato a prefeito aqui. Pode ser que sim, eu não tenho esse mapa. Mas quando a gente pensa uma candidatura do PCdoB, vamos dizer assim, é um partido pequeno ainda, né? Em estruturação em Ponta Grossa, ou reestruturação em Ponta Grossa. Eu queria saber do ponto de vista da disputa, por exemplo, com nomes tradicionais, né, em Ponta Grossa. Deputados já eleitos, pelo menos 3 possíveis candidatos sejam já deputados, né? E outras pessoas que já têm uma visibilidade também, seja a partir do rádio, seja a partir de algum trabalho na prefeitura, né? Como o PCdoB olha para esse cenário, potencial cenário no ano que vem, do ponto de vista da disputa? De fato, esta constatação que se faz, a cidade deve ter vários candidatos, que já foram candidatos em outros momentos, né? Deputados que vêm para a disputa com uma estrutura, a própria estrutura de que eles dispõem na Assembleia Legislativa já é um diferencial nessa disputa, isso é inevitável. E a nossa leitura é muito franca neste aspecto. Mesmo ciente desta realidade e deste ponto de partida desigual, não é? A gente quer entrar no debate, o PCdoB quer entrar nesse debate, quer dizer que é possível pensar a cidade, não é?
Naturalmente, nós temos limitações orçamentárias, não é? Nós vamos fazer uma campanha modesta do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da viabilidade. Nenhum militante do PCdoB, nenhum amigo, nenhum simpatizante vai ser convidado a tirar dinheiro do bolso, a se endividar para entrar numa campanha. Não é esse o nosso objetivo. Nós queremos mesmo é pensar viabilidade de uma campanha. E aí nós temos bem presente essa limitação, se comparado aos outros pré-candidatos, que muitos devem confirmar aí esta expectativa de candidatura, mas isso para nós não é um empecilho, Ismael. Nós vamos dentro do limite, no pouco tempo que a gente tiver à disposição da legenda, nós vamos entrar nesse debate. Não é? É uma leitura modesta, mas que, no entanto, ela não pode nos diferenciar do ponto de vista de enfraquecimento, de forma alguma. Nós estamos dispostos a entrar nesse debate, mesmo ciente destas desigualdades que você está apontando. Miguel, nosso tempo já está se esgotando, mas eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com e até parabenizar aí pela iniciativa do PCdoB em entrar nessa. A gente sabe que vai ser uma eleição bastante disputada, bastante acirrada aqui em Ponta Grossa, pelos nomes que estão no quadro atual, mas vir a colaborar até mesmo com a cidade na discussão de ideias, né? Obrigado, esse é o nosso projeto e agradeço este espaço deste importante programa. Aliás, parabenizo, a cidade precisa, nós precisamos de mais e mais espaços de diálogo, de mais espaços que de fato discutam políticas públicas em Ponta Grossa, e o Doc.com faz isso hoje. Então eu agradeço esse diálogo nosso e naturalmente me coloco à disposição. Tá ok. Esse foi o professor Sérgio Gardini, pré-candidato do PCdoB à Prefeitura de Ponta Grossa. Depois dessa entrevista, você confere os destaques da agenda cultural da cidade com o jornalista Ismael de Freitas. Agenda Cultural. Na última terça-feira, aconteceu a abertura da exposição do fotógrafo Rodrigo Covolan, dentro do projeto Arte na Câmara. A mostra fica em cartaz até o próximo dia 10 de outubro na Câmara Municipal, mostrando modelos da cidade em lugares turísticos de Ponta Grossa. Neste sábado, acontece mais uma etapa do projeto Cinearte do Jornal da Manhã. O filme que será exibido é Coração de Luto, de Eduardo Lorente. A história é baseada na música Coração de Luto e na história de Teixeirinha. É amanhã, no Cine Teatro Ópera, às 5 da tarde, não perca. A entrada é franca e a classificação é para maiores de 14 anos. A noite de amanhã está reservada para mais um concerto com a Orquestra Sinfônica Cidade de Ponta Grossa. No programa está As Criaturas de Prometeu, de Beethoven, e Sinfonia número 40, de Mozart. É amanhã, no Cine Teatro Ópera, às 8 da noite. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 6 e R$ 3. Um bom final de semana para você. Agenda Cultural. E com os destaques da agenda cultural da cidade, encerramos o programa Doc.com de hoje. Envie também suas críticas e sugestões. Basta escrever para o e-mail programadoccom@gmail.com. E para quem quiser rever o nosso programa, o Doc.com está disponível no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br, e também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br. Confira também o nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa Doccom. É isso aí, um bom final de semana para você e até sexta que vem. Doc.com, você bem informado. Doc.com, você bem informado.